Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas. O Espírito de Deus repousa sobre nós, mudando as nossas vidas. Maravilhoso é seu amor, sentir sua presença, curando as nossas vidas. Maravilhoso é seu amor, sentir sua presença, curando as nossas vidas. Louvamos no Espírito de Deus, oramos no Espírito de Deus, pois só no seu Espírito podemos sentir que Deus está presente aqui. Celebrando a novena em preparação à festa de São Vicente, e eu confesso para vocês que peguei um livro para dar uma olhada na vida de São Vicente, porque acho que a última vez que eu tinha lido a vida de São Vicente era de um livro antigo, das antigas edições paulinas, que hoje é a Paulus, e que acho que já saiu de catálogo. Eu lembrava alguma coisa de São Vicente, sempre como uma pessoa muito caridosa, etc, etc. Mas ao ler a vida dele novamente, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu estou longe do caminho da santidade, como a minha vida é medíocre, como eu tenho me convertido pouco. Porque, olhando a vida de São Vicente, nós vemos exemplos bonitos de humildade, exemplos bonitos de caridade. E às vezes, sei lá, ficamos com a impressão que nós estamos tão longe desse ideal. E a liturgia de hoje mostra que existe uma luta entre o ímpio e o justo. E nós pensamos, quem é o ímpio? Quem é o justo? Nós não precisamos buscar isso fora. Nós devemos buscar dentro de nós. Porque dentro de nós existe uma luta entre o homem justo e o homem ímpio ou injusto. Entre o homem santo e o homem pecador. Ou entre a mulher santa e a mulher pecadora, a mulher justa e a mulher ímpia. Existe dentro de nós essa luta, existe dentro de nós essa tensão. É claro que nós temos vontade, temos dentro de nós o grande desejo de fazer com que a justiça, a bondade, a mansidão, a misericórdia, os bons sentimentos prosperem. Mas nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes nós temos dureza de coração, muitas vezes nós temos preguiça e tantas outras formas de pecado, tantas outras formas de fraqueza que impedem que esse homem, essa mulher justa, se sobreponha a este homem, a esta mulher ímpia que existe dentro de nós. E alguém pode falar que isso é pessimismo. Não é pessimismo, é a nossa realidade. Me faz lembrar o apóstolo Paulo que diz: às vezes eu faço o mal que eu não quero fazer e deixo de fazer o bem que eu tanto gostaria de fazer. Isso é a nossa realidade, é a nossa condição, é a nossa natureza humana. É Deus que vai nos ensinando, nos preparando para o caminho do bem. Mas é preciso que nós tenhamos um pouco de humildade. E São Vicente brilhou na história da igreja, especialmente por sua humildade. Ele que foi conselheiro de rei, de rainha, de gente muito nobre, mas que nunca deixou de ver no rosto do seu irmão, da sua irmã, principalmente aquele mais humilde, aquele mais pobre, o rosto de Jesus Cristo, a imagem do próprio Deus, como de fato toda pessoa é, imagem do próprio Deus. Existia então nesse homem a verdadeira humildade. O que nós vimos no Evangelho de hoje é que isso faltava um pouco ainda aos discípulos no seu aprendizado.
Jesus lhes falou da ressurreição dos mortos e eles ficaram sem entender, ficaram com medo e não perguntaram. E nós devemos ter humildade de perguntar, de reconhecer a nossa dúvida. O que é a ressurreição de fato? Se nós pegamos o tema que é posto aí no Evangelho. Às vezes nós não entendemos e também não abrimos o nosso coração. Tem muita gente, muito cristão, muito católico, por exemplo, que pensa que ressurreição, reencarnação é tudo a mesma coisa, que a gente vai morrer, vai ter um monte de vida, etc, etc. E nós sabemos que a nossa fé cristã não ensina isso. A nossa fé cristã ensina que nós nascemos uma vez, morremos uma vez e vamos para junto de Deus ou para longe de Deus de acordo com a nossa vida. Essa é a nossa fé. Mas não significa simplesmente acreditar nisso. Nós entendemos a ressurreição, e o entendimento da ressurreição, melhor dizendo, não é uma coisa da cabeça, é uma coisa do coração. Nós entendemos a ressurreição de Jesus Cristo à medida que nós nos deixamos tomar por Ele. Quando nós vivemos o amor, a misericórdia, quando nós vivemos a solidariedade, a humildade, como viveu São Vicente de Paulo, nós estamos experimentando a ressurreição. E aí nós vamos entendendo pouco a pouco. Mas nós precisamos ter humildade e reconhecer que nem sempre nós vamos compreender tudo. E quando a gente não compreende, a gente vai ficar como os discípulos aí, que fica discutindo quem é o maior, quem é o mais importante. Jesus fala que para os seus seguidores isso não tem significado. Quem quer ser o maior deve ser aquele que serve. O maior no reino de Deus, na verdade, é aquele que nem se preocupa com isso e se põe a trabalhar e se põe a fazer o bem. Essa deve ser a nossa missão. E aí nós vamos conseguir viver aquilo que nos disse o apóstolo Tiago também na leitura da liturgia de hoje. Nós não vamos deixar que as paixões dominem a nossa vida, a nossa cobiça, o nosso desejo. De vez em quando eu escuto por aí algumas pregações, sermões, etc, etc, até coisa por escrito também, de gente que diz que nós existimos nessa vida para acumular o máximo possível de riqueza, para ter e ter cada vez mais. Mas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo não é essa. É verdade, todos nós merecemos vida digna, vida de conforto, vida de tranquilidade, com o nosso trabalho, mas não a qualquer custo. Porque do jeito que nós ouvimos no mundo aí, dá a impressão que nós temos que fazer tudo para ter o sucesso, para ser reconhecido, para ter, sei lá, a roupa da última moda, ou seja lá o que for. Não. Para quem segue Jesus Cristo, isso não é o fruto da felicidade. A verdadeira paz está dentro do nosso coração. E nós não precisamos ir longe, não. Às vezes a gente lembra que em momentos de dificuldade, em momentos de, às vezes até de pobreza, de verdadeira carência, nós encontramos felicidade, encontramos alegria. Ao passo que às vezes, no meio de tanta riqueza, de tanta abundância, nós encontramos pessoas infelizes e tomadas pelo ódio. Porque a verdadeira paz não está nas coisas. A verdadeira paz está em nós nos entregarmos ao Senhor e sabermos viver bem com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, reconhecendo que ele, que ela é o espelho de Deus. Quando eu penso só em mim mesmo, quando eu vivo demais no meu egoísmo, eu não tenho paz. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, por intercessão desse santo que brilhou na história da igreja, por sua humildade e por sua caridade, que nos ajude a ser caridosos, que nos ajude a ser amorosos, que nos ajude a ser pacíficos, que nós saibamos ter paz em nosso coração e distribuir paz às outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.